aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, curar os enfermos e libertar os cativos. E hoje, antes de orar por você, antes de orar pelo seu casamento, eu quero ministrar uma palavra sobre perdão. Preste atenção. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 6, do verso 12 ao 14. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Em 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Sabe, meu amado irmão, dois amigos estavam andando pelo deserto. Em certo ponto da jornada, eles tiveram uma discussão. Um amigo deu um tapa na face do outro. Aquele que foi agredido ficou magoado, mas sem dizer coisa alguma, escreveu na areia: hoje, meu melhor amigo me deu um tapa na face. Eles continuaram andando até encontrar um oásis, onde decidiram dar um mergulho. Aquele que havia ganhado um tapa na cara começou a se afogar, mas o outro veio e o salvou. Depois de recuperar o fôlego, ele escreveu na rocha: hoje, meu amigo me salvou a minha vida. O outro ficou furioso e perguntou: depois de ferir você, escreveu na areia e agora você escreve na rocha por quê? O outro replicou: quando alguém nos fere, nós deveríamos escrever na areia, onde o vento do perdão pode apagar. Mas quando alguém nos faz o bem, nós deveríamos talhar na rocha, onde nada pode apagar. Perdoar é um estilo de vida. Não podemos ter um casamento feliz se não aprendemos a perdoar o nosso cônjuge. Escrevemos as suas falhas na areia. Deveria ser algo a ser feito diariamente. Pequenos corais se amontoam até se tornarem grandes e duros como a rocha. Quando isso acontece, pode afundar navios. Nunca deixe uma mágoa para o dia seguinte. Tenha um coração perdoador. Somente Deus pode exigir justiça, porque Deus simplesmente não bateu nas costas de Adão depois que esse pecou e disse-lhe: está bem, vamos começar de novo. Vamos esquecer esse pecado e tentar de novo. Porque foi preciso vir Jesus, se fazer homem e morrer. Sendo Deus justo e completamente santo, Ele não pode simplesmente esquecer o pecado. A palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. O veredito de Deus santo sobre o pecado. Deus pode exigir justiça, porque Ele é santo. Mas o mesmo não se aplica a nós. Quando alguém peca contra nós, simplesmente o perdoamos e deixamos ir, porque não temos justiça em nós para exigir a perfeição do outro. Porque somos livremente perdoados, liberamos também graciosamente o perdão sobre os outros. Não guardamos ressentimento, mesmo que justificáveis, e também não esperamos o arrependimento do outro, só então para perdoá-lo. Sendo pecadores, não podemos exigir justiça, não podemos fazer justiça, porque nós não somos justos. Sendo todos nós pecadores, não temos o direito de cobrar justiça de quem quer que seja. Por isso é que o perdão é meramente esquecer o erro do outro. Quando eu decido não perdoar, eu também não sou perdoado, pois o perdão de Deus é somente para aquele que se declara pecador. Ao negar o perdão, eu estou me declarando justo e suficiente para exigir justiça do outro. Então, eu perco a justiça que vem de Deus.
Por isso o Senhor disse que se nós não perdoarmos, também não somos perdoados. Em Mateus capítulo 6, do verso 14 ao 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Existe um demônio que ajuda produzindo um profundo sentimento de justiça que culmina num desejo de vingança. Esse espírito opera, por exemplo, como nós vemos um filme em ação. No filme, o vilão faz todas as atrocidades para nos levar a sentir um senso de justiça e vingança. Assim, quando o mocinho apronta com o vilão, nós o justificamos por causa desse espírito que nos foi passado pelo enredo do filme. Eu chamo esse espírito de espírito de vingança e justiça. A falta de perdão nos mantém na escravidão. Existem muitas consequências que sofremos pela falta de perdão. A primeira é que ressentimento é uma das causas de inúmeras enfermidades. Quando estamos ressentidos ou amargurados, o nosso corpo sofre com todo tipo de somatização. De acordo com as pesquisas médicas, perdoar é bom para a nossa alma, para o nosso corpo. Pessoas que perdoam possuem um sistema imunológico mais eficiente, baixa pressão sanguínea, têm a melhor saúde mental. Aqueles que não perdoam não se sentem melhor fisicamente, possuem mais bom humor, poucos sintomas de ansiedade, depressão, conseguem manter relacionamentos mais longos e satisfatórios. Em segundo lugar, o ressentimento produz fortalezas espirituais. Pensamentos tornam fortalezas espirituais quando nos convencemos de que eles são justos e justificáveis e corretos, porque nós vemos como vítima, exigimos justiça. A mágoa se torna uma fortaleza dentro de nós. As fortalezas são uma boa base para a atuação de espíritos malignos. Além de tudo isso, o ressentimento nos torna escravo das pessoas que nos ofendeu. A pessoa ofendida fica um pensamento fixo naquela que o ofendeu. O que fazer, pastor, depois de uma ofensa? O que a pessoa que ofendeu deve fazer? A palavra de Deus diz, no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 23 ao 26. Se, pois, ao trazer a sua oferta ao altar, e ali te lembrares do teu irmão, que ele tem alguma coisa contra ti, perante o altar, deixa a tua oferta primeiro e vai reconciliar com teu irmão. Então volta e faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo. Jesus disse claramente que se souber que alguém tem algo contra nós, deveríamos ir ter com ele para nos reconciliar. Se nós não fizermos isso, a nossa oferta não será aceita e poderemos ainda ser recolhidos à prisão. Isso, naturalmente, é algo simbólico. Ser recolhido à prisão aqui pode significar uma série de coisas, como, por exemplo, se nós não resolvermos o problema com o irmão e ele morre, fica uma pendência para ser resolvida no dia do julgamento. A falta de perdão normalmente se manifesta em doenças físicas e mentais. Essas podem ser os verdugos em nossas vidas. A falta de perdão é uma base para o estabelecimento de fortalezas malignas em nossas vidas. Mesmo que você conclua que não fez nada de errado, se alguém está ofendido ou magoado com você, vá até ele, procure reconciliação. No que depender de nós, devemos estar em paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, verso 18. O que a pessoa ofendida deve fazer, pastor? Em Mateus capítulo 18, verso 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vá arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Em primeiro lugar, a pessoa ofendida não comenta com outras pessoas
a respeito da sua mágoa ou ressentimento. Jesus diz que se o seu irmão pecar contra mim e se arrepender, eu devo perdoá-lo quantas vezes for necessário. Eu não devo esperar que ele se arrependa antes que eu o perdoe. Jesus e Estevão perdoaram antes que houvesse qualquer arrependimento. Lá em Lucas 23, 34, em Atos 7, versículo 60. Tanto o que pecou quanto o que ficou ofendido devem buscar a reconciliação. É possível perdoar e não restaurar a posição da pessoa. O perdão é aplicável em qualquer situação, mas a restauração da posição somente pode acontecer quando há arrependimento. Em Lucas capítulo 17, verso 3 e 4, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele arrepender, perdoa-lhe. Se esse, por 7 vezes no dia, pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Geralmente, julgamos outras pessoas pelas ações, mas nós mesmos pelas intenções. Queremos que todos entendam que não foi a nossa intenção aquele erro, mas ignoramos a justificativa dos outros. Comumente, exigimos justiça para os outros e queremos misericórdia para nós. Quando, pastor, que o perdão não é perdão. Nem todo perdão é perdão programado por Deus. Existem simulacros perfeitamente semelhantes, mas terrivelmente destruidor. O perdão é algo divino. Depois que Jesus veio à terra, foi Cristo quem trouxe o perdão à terra. O ímpio não pode perdoar genuinamente, somente aquele que possui o Espírito de Cristo. Todo perdão é, por natureza, vicário e substitutivo. Ninguém nunca perdoa ao outro de verdade, a não ser que suporte a penalidade do pecado do outro contra ele. Este princípio é fácil de ser observado. Se eu quebro um vaso precioso e você me perdoa, você sai perdendo e eu saio livre. Suponha que eu estrague a sua reputação. Para me perdoar, você deve aceitar as consequências do meu pecado e deixar que eu fique livre. Todo homem, quem perdoa, paga um preço enorme. O preço do mal que ele perdoou. Quando perdoamos, é o momento em que mais nos parecemos com Jesus. O perdão que coloca o outro em uma posição inferior não é perdão. Muitos dizem, eu perdoo você. Está dizendo, na verdade, eu perdoo as suas ofensas. Daqui por diante, teremos um relacionamento baseado no reconhecimento de minhas benevolências, da minha generosidade diante da sua culpa. Espero que você saiba ficar devidamente agradecido. Esse tipo de falso perdão é frequentemente usado no casamento. Se um cônjuge precisa se lembrar o tempo todo da sua culpa, então o casamento se torna um castigo imenso. A pessoa perdoada fica numa posição de subordinação e nunca mais terá direito a reclamar de coisa alguma. Ela tem uma dívida permanente e impagável. Nessa situação, é comum se ouvir, depois de tudo que eu te perdoei, você agora quer cobrar algo de mim? Essa atitude normalmente acontece com pessoas que liberam o perdão muito rápido. A situação é grave, mas o perdão é dado quase levianamente. O perdão é dado graciosamente, sem receber nada em troca. Jamais coloca o outro em uma posição de dívida e cancela-se todas as obrigações. O perdão jamais coloca em uma posição de superioridade. Na verdade, Paulo diz em Atos 20, 35, que é melhor dar do que receber. Mas precisamos ir além e entendermos que devemos dar sem esperar receber algo em troca. Lucas capítulo 6, versos 34 e 35. Porque quando damos e esperamos algo em troca, já não é uma dádiva, mas um investimento. O principal benefício adicionado é que obtemos a sensação de superioridade, de bondade autossacrificial. Confirmamos ao outro a diferença entre nós. Eu sou o que dá, ele é o que tem necessidade. Isso é um sentimento de superioridade disfarçado. Essa atitude coloca o outro
e uma eterna obrigação de ser agradecido. O perdão não é perdão quando é unilateral, ainda que seja sacrificial, uma prova de amor bem intencionado. O perdão unilateral é solitário, não é o padrão de Deus. Em primeiro lugar, porque ele nega a relação. Fica parecendo que a ofensa pode acontecer em uma relação com menos de duas pessoas. A confiança e a liberdade possivelmente não são restauradas. Em segundo lugar, porque você nunca restaura completamente o outro, que não teve a oportunidade de se explicar ou de se arrepender. Muitas vezes, o outro sabe que ofendeu. Além disso, o perdão unilateral, sem conversa e reconciliação, demonstra as seguintes atitudes: a negação do sentimento. Se você deseja viver bem, precisa aprender a ignorar as coisas. O orgulho camuflado. Se você quer acertar as coisas, precisa resolvê-las sozinho. Falta de esperança. Se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Não se pode contar com ninguém. As pessoas nunca mudam. Gente é gente. Julgamento do outro. Se for esperar a iniciativa dele, eu vou ter que esperar uma eternidade. Rotulamos o outro como insensível, fechado, irresponsável e ficamos como bonzinhos da história. Defesa contra o outro é uma maneira de defender contra as críticas e as justas exigências do outro. É sempre mais cômodo resolver tudo sozinho. O verdadeiro perdão, ele implica em mutualidade e visa plena reconciliação. O perdão unilateral não tem essas características. O perdão não é perdão se não houve esquecimento. É comum ouvirmos isso. Eu perdoo, mas jamais esquecerei o que você fez. Isso é completamente incoerente. Perdoar é como virar a chave do cadeado que você nunca mais volta para ver se está fechado para sempre. Você deve ter ouvido do homem que reclamou ao seu amigo e ele disse: eu não consigo mais suportar isso. O seu amigo acudiu: o que há de errado? O outro respondeu: é a minha esposa. Cada vez que nós temos uma discussão, ela se torna histórica. Você quer dizer histérica? Replicou. Não, é histórica mesmo. Cada vez que nós discutimos, ela se lembra de todo o meu passado. O perdão não é perdão se não houve sentimento. Uma das coisas mais desastrosas no meio da igreja é a repreensão ou camuflagem de sentimentos. Precisamos aprender a expressar nossos sentimentos de raiva e indignação sem incorrermos no pecado. É comum ouvirmos coisas tipo: você está com raiva depois do que eu fiz? E o outro dizer: não, estou apenas triste. Não haverá perdão genuíno, a menos que uma pessoa assuma raiva, mágoa, indignação. Na verdade, o perdão é a vitória sobre esse sentimento. Se negamos e dizemos que não possuímos, então o perdão se torna uma impossibilidade. Se não nos ofendemos, não há o que perdoar. O perdão não é perdão quando não restaura relacionamentos. Eu perdoo você, mas eu quero nunca mais ver a sua cara. Infelizmente, ouvimos mais isso frequentemente do que gostaríamos. Se o perdão não implicou em uma segunda chance, então não é perdão de Deus. Naturalmente, há situações onde esse relacionamento não pode ser restaurado, porque não houve arrependimento ou reconhecimento por parte do outro. Uma mulher que foi traída pelo marido pode e deve perdoá-lo sob qualquer circunstância, mas a restauração da posição depende do marido arrepender e abandonar o relacionamento extraconjugal. Se isso não acontecer, como restaurar a posição no casamento? Nós vemos que a restauração de posição implica em arrependimento por parte do outro. Perdão não é perdão se é dado apenas uma vez. Jesus disse que devemos perdoar o nosso irmão, marido, esposa, filho, quantas vezes for necessário. Compreenda como isso pode ser difícil. Se você me engana uma vez, a vergonha é sua. Mas se você me engana uma segunda vez, a vergonha é toda minha. O nosso orgulho é muito atingido quando há reincidência do erro na vida do outro. Entretanto,
O verdadeiro perdão é pleno de graça e superabundante na sua expressão. Por que resistimos, pastor, liberar perdão? Porque pensamos que se perdoar, nos tornamos saco de pancada. O princípio do perdão não significa abrir mão da nossa dignidade. Mesmo perdoando, podemos exigir mudança da vida do outro. Passividade não é sinônimo de mansidão e nem omissão, é o mesmo que perdão. Pensamos que perdoar significa abrir mão da justiça. Perdoar não significa aceitar o errado como se fosse certo. Perdoar é desistir de ser o juiz. Não abrimos mão da justiça, mas abrimos mão da vingança. Em Romanos capítulo 12, verso 19, não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Porque pensamos que perdoar é abrir mão do amor próprio. Perdoar não significa aceitar que o outro continue nos ferindo. Se alguém pisa no meu pé, da próxima vez eu tiro o pé antes, para evitar o desconforto. Isso é saudável. Doentio é deixar o pé, para que o outro continue pisando. É possível que tenhamos de perdoar os mesmos erros de alguém muitas vezes, mas não significa que eu nunca vou exortá-lo a mudar. Porque pensamos em perdoar é conveniente com o erro dos outros. Muitos confundem o perdão com passar a mão na cabeça do outro. Pensamos que perdoar é ser conivente com o erro do outro, que perdoar 70 vezes 7, só ele vai nos continuar errando indefinidamente. Pensamos assim que não entendemos o que é perdão, não anula a disciplina, não libera a pessoa de consequência dos seus atos, por causa do nosso egoísmo. O problema é quando transformando a dívida dos outros em uma carteira de cobrança. Depois de juros e correção, essa dívida se torna tesouros. É muito difícil renunciar a essa riqueza. Os erros alheios constituem uma espécie de álibi para os nossos pecados. Parece que se perdoamos aquelas promissórias, ficamos sem desculpa para os nossos próprios erros. A reação diante de uma ofensa ou de uma perda. Quando sofremos dano ou ofensa, reagimos de modo espontâneo e podemos avançar em diferentes estágios para resolver aquele problema. O primeiro deles, a negação. As pessoas dizem, não é possível, isso não aconteceu, eu não acredito nisso, não foi bem assim. Em geral, isso dura alguns minutos, mas pode durar horas, dias e até a vida inteira. Confronto. É nesse momento que a outra pessoa entra em contato com a realidade e começa a sentir a dor compatível com a perca ou ofensa. Não há como perdoar se não reconhecemos a dor da dívida. Reação. É nesse momento que surgem as emoções como indignação, ira, raiva. Não adianta expressar esse sentimento livremente, mas é necessário entrar em contato com eles e reconhecer que eles existem dentro de nós. Rendição. A reação de volta, a vingança e a justiça é que impede a etapa da rendição. É preciso chegar ao ponto de reconhecer que a mágoa não vai resolver coisa alguma e que a amargura só fará mal a nós mesmos. A rendição acontece quando paramos de ficar perguntando os porquês e passamos a esperar na graça de Deus. Não adianta querer chegar imediatamente no estágio da rendição. Muitos crentes, em sua sinceridade, perdoam muito rapidamente, sem realmente sentir o que aconteceu. Mas é só isso, é só aparência. Então, um completo desprezo pela pessoa que ofendeu. Cicatrização é uma consequência da rendição. A cicatrização acontece espontaneamente, quando não há infecção do ressentimento. Não pense que depois do perdão, a cicatrização virá como uma mágica. É um processo. Depois que desligamos o ferro, ele demora a esfriar. O processo do perdão não depende de emoção. Ficar esperando que o Senhor gere em nós uma emoção boa em relação a quem nos ofendeu, só para depois perdoar. É perda de tempo. O perdão não depende da mente. Pensar que é possível perdoar somente se entendemos as causas que levaram alguém a nos ofender não funciona.
Há coisas que simplesmente são frutos da maldade. Há coisas que não há como compreender. O perdão não depende também de sentir vontade. A nossa vontade sempre vai prender para a vingança. O perdão vai contra a vida da alma. É um exercício de fé. Nós deliberadamente escolhemos algo que vai contra a nossa natureza terrena e seguimos a direção de Deus em nosso espírito. Reconheça a dívida. O primeiro passo é reconhecer a dívida. O problema é que muitos, e não admitir mágoa. Mas o fato de não admiti-la não significa que ela não existe. Ela pode existir e está infeccionando a sua vida. Existem sintomas que demonstram mágoas guardadas no coração. A primeira delas é bloqueio, indiferença, perda da espontaneidade, silêncio, palavras duras e ríspidas, distanciamento ou isolamento. Arrependa-se da amargura. Precisamos reconhecer que a amargura é pecado e que não temos direito de desejar a vingança. Não somos justos para exigir a justiça para os outros e não para nós. E se há pecado, devemos nos arrepender. Tome uma decisão de perdoar. O perdão é uma decisão, não é um sentimento. Resolva perdoar e os sentimentos virão. Abandone todo sentimento de justiça própria. Reconheça um pecador incapaz de exigir perfeição do outro. Ignore as emoções. Peça a Deus para mostrar a você como ele vê o agressor e resolva nunca mais lembrar da ofensa e nem mencioná-lo para outro. Repreenda o espírito de justiça e vingança que tem tentado estabelecer uma fortaleza na sua vida. Abençoe. O maior sinal de um coração livre de mágoa é a liberação de palavras boas a respeito do outro. Abençoar é falar bem, é desejar o melhor para o outro. O rancor e o orgulho é o que nos afasta de uma reconciliação. Eles destroem o pensamento de perdão. Certo pastor e a sua pastora, esposa, estavam planejando dar uma festa no jardim da sua casa. Eles convidaram cada membro da congregação com um convite pessoal. O jardim já estava decorado, as mesas ornamentadas, margaridas floridas davam encanto ao lugar, mas aquilo seria o evento do ano. Na noite anterior, o pastor descobriu para o seu horror que a dona Mirtz, uma matriarca da igreja, tinha sido esquecida por um erro. O pastor imediatamente ligou para ela. Disse: "Eu sinto muito, foi um erro terrível, me perdoe. Será que a senhora aceita o convite para vir?" Diante disso, a dona Mirtz explicou: "Agora é tarde demais, pastor. Eu já orei para chover." Misericórdia. Que o Senhor nos ajude a perdoar. Eu oro nessa hora pelos casamentos que estão destruídos, para que haja a restauração, a restituição. Eu oro por todos os casais, pelo José Coutrinho, pela Guiomar, pela Rainara, pelo Everson, pelo Celso e pela Amanda, pelo Tiago e pela Miriam, pelo Ricardo, pela Érica, pelo Rubem Júnior, pela Aline Nogueira, pelo Carlos Júnior, pela Dinha Alves, pelo Alessandro e pela Maria Rita. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, graças te damos, Senhor, por essa palavra poderosa sobre o perdão. Nós te pedimos, Espírito Santo, dá-nos sabedoria, convence do erro, do pecado e da justiça, quebranta o coração daqueles que estão duros, daqueles que não perdoam, daqueles que carregam ressentimento. Ajuda eles, Pai, para que o seu casamento seja restaurado, para que a sua vida seja mudada. Eu oro nessa hora por cada casal, para que o seu casamento seja restituído. Livra de mágoa, livra de ressentimento, para que essas famílias sejam completamente mudadas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi edificado por essa palavra, nos ajude a divulgar esse canal, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Se você foi abençoado e deseja abençoar o nosso ministério, nos procure. Eu vou enviar para você o número do Pix. Você pode nos abençoar com qualquer quantia. Nós trabalhamos com várias frentes. Ajudamos as pessoas com cestas básicas,
fazemos inscrições delas nos encontros e tudo para a glória do Senhor. Se você quer nos abençoar, tenha liberdade. Deixa Deus usar você e Deus vai multiplicar abundantemente na sua vida. Amém, amém e amém.